Olá pessoal, eu sou a Malu Zanotto, do marketing da Meets, e sejam muito bem-vindos a mais um Meets Talks. No episódio de hoje nós vamos falar sobre as novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho e o que as empresas devem ter, ser ou oferecer para atrair esses jovens talentos. Bom, quem vai bater o papo comigo é uma pessoa que está em contato aí com os dois lados, tanto com os jovens quanto com as empresas. Seja muito bem-vindo, Felipe Vieira, que é CEO e cofundador da Network.me, uma plataforma que conecta os jovens universitários às empresas. Muito obrigado, Malu. Obrigado pela Meets também, pela oportunidade. Tenho acompanhado também o trabalho que vocês têm feito, não só aqui no Meets Talk, mas todo o conteúdo que vocês criam, seja no blog, seja no LinkedIn, e também aproveitar aqui para ressaltar o trabalho que vocês têm feito, não só para a educação, né, do mercado como um todo, mas com os clientes que já tenho aqui vários feedbacks, inclusive a gente já é cliente da Meets e o trabalho é fantástico, então parabéns. Obrigada. Felipe, mas assim, você está preparado para falar sobre essas empresas, o que elas precisam ter? Para começar o nosso papo, queria que você se apresentasse, né? Eu fiz uma breve apresentação e também, para quem está nos acompanhando, conta como que surgiu a ideia de criar essa empresa, por que criar uma plataforma que conecta jovens a empresas no mercado. Qual foi o gap que você identificou? Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, por favor. Boa, Malu. Quando a gente fala de atração de talento é sempre meio polêmico, né? Eu vou tentar não ser tão polêmico na nossa conversa, mas até dando um passinho atrás e falando um pouco do Felipe. Eu sou do Recife e foi assim também que eu tive aqui uma conexão forte com o Juliano, que é CEO da Meets, então meu conterrâneo. E a gente tem outra coisa em comum, que foi eu me mudei para Portugal na mesma data que ele, então eu mudei para Portugal, eu moro em Lisboa desde 2017. A minha vida, vamos botar assim, profissional acadêmica, foi uma das maiores bagunças que vocês podem imaginar. E eu acho que isso também foi um estopim para mais na frente criar a Network.me. Então eu entrei na faculdade bem cedo, entrei quando eu tinha 16 anos. E eu sempre adorei fazer esportes, fiz 10 anos de natação federado, depois fiz judô, depois também fiz um pouquinho de levantamento de peso, musculação, powerlifting, então sempre fui muito ativo. E quando eu fui entrar na faculdade, né, quando eu fui me profissionalizar, eu decidi fazer nutrição. E sendo que ninguém me falou que nutrição, principalmente os primeiros períodos, era igual à medicina. E eu fiquei muito frustrado. E aí eu desisti do meu primeiro curso com 6 meses e fui fazer algo super parecido com nutrição. Fui fazer engenharia civil. Então eu fiz engenharia civil ainda há 3 anos, isso no Recife. E eu escolhi engenharia civil por um motivo assim muito claro, que era o meu melhor amigo foi fazer engenharia civil. Eu não sabia o que eu queria fazer, eu tinha mandado bem em faculdade, Enem, essas coisas, e migrei para lá. Sendo que aí o meu principal modelo de vida, o principal role model, né, que eu tenho desde muito criança é meu pai. E meu pai, ele é empreendedor desde sempre, meu avô é empreendedor. Então, enquanto eu estava fazendo engenharia, eu abri a minha primeira empresa, pedi para o meu pai me emancipar. Então, com 17 anos eu abri a minha primeira empresa, que era um marketplace de fotografia com agências. Então a gente identificou na época que os fotógrafos não conseguiam vender os seus trabalhos para a agência, e foi algo super bacana. Sendo que aí, quando eu tinha já uns 19, vamos botar assim, eu estava muito, muito frustrado com o Brasil, principalmente com segurança, e com política, e, enfim, com tudo, né? Então foi aí que eu decidi vir para a Europa, larguei a empresa, vendi a empresa, e vim para cá, e foi quando realmente eu comecei a conhecer mais o ecossistema de startup, e foi quando eu me encontrei no curso de gestão, administração, e depois fiz uma pós-graduação aqui também. Então, eu tenho um pouquinho daquela história clássica de empreendedor que desistiu de 2 faculdades para depois encontrar aquilo que quer fazer. E aqui foi quando realmente eu conheci o ecossistema de startup, e depois fui parar numa consultoria, numa Big Four, e fiz um trabalho lá mais voltado para advisory. Então, o período, vamos botar assim, de descoberta profissional do Felipe, ele passou por muitos erros. Ele passou por o quê? Vou fazer nutrição, vou fazer engenharia, depois fui trabalhar um pouquinho mais para o marketing, até depois para consultoria. Então, eu fiz um monte de coisa diferente, até que eu parei, comecei a analisar realmente a minha vida e comecei a perceber, também para o lado da dor da empresa, que hoje, para uma empresa encontrar um jovem que tenha certeza daquilo que quer, é muito difícil, entende? Principalmente com novas tecnologias surgindo. Pô, pegar um menino de 18, 19, 20 anos e explicar para ele o que é um data scientist, ou o que é, sei lá, essas novas profissões que surgem, né, é muito complicado. Enquanto 15 anos atrás, você explicar o que é um advogado, o que é um engenheiro, o que é um professor,
é algo que automaticamente as pessoas entendem. Então, as empresas hoje elas têm uma dificuldade muito grande de comunicação com a nova geração quando falamos de novas tecnologias e quando falamos de novas profissões. Tá? Isso causa uma fricção entre esses dois mundos, que é o jovem não sabe muito bem o que esperar quando entra no seu primeiro emprego e a empresa também não consegue fazer um onboarding, um treinamento efetivo dessas pessoas quando elas entram. Tá? E foi daí que surgiu a ideia da Network Me. Então, a nossa tese inicial sempre foi para que as empresas consigam atrair, recrutar e reter esse talento que está saindo de faculdade, elas precisam aprender a se comunicar melhor. Elas precisam educar os jovens que estão saindo da faculdade, precisam educar a nova geração sobre o que é o mercado de trabalho. E daí surgiu a ideia de criar uma plataforma que conecta esses dois mundos. E aí, uma dúvida, vocês fazem assessoria para esses dois lados? Vocês focam mais nos jovens? Qual que é aí a atuação de vocês? Então, a Network Me, ela é um ecossistema que conecta esses dois mundos, né, de uma maneira completamente gratuita para os jovens. Então, é uma plataforma, funciona como um SaaS, na verdade. As empresas elas têm uma subscrição na plataforma e na plataforma elas podem colocar conteúdos, que nós chamamos até de simuladores. Então, vamos dizer que a MITS precisa contratar, ou uma empresa precisa contratar um software engineer, precisa de um engenheiro que vai desenvolver software. Então, essa empresa ela vai criar conteúdo educativo dentro da Network Me, que funciona quase como um topo de funil, de pipeline, vamos dizer assim. Os alunos que têm interesse naquela profissão fazem o conteúdo, ao mesmo tempo a plataforma coleta dados, consegue avaliar também aquele perfil. Então, a gente criou um algoritmo que roda com inteligência artificial e analisa 82 parâmetros dos comportamentos que o aluno tem dentro da plataforma e a gente consegue entregar para essa empresa, olha, dos 1.000 alunos que fizeram aqui a atividade de vocês, esses 10 são os que têm o maior fit, têm o maior potencial para a vaga que vocês têm aberto. E aí que a gente une essas duas coisas. Então, a gente não faz um trabalho de agência com essas empresas, não é isso que a gente faz. A gente não roda, por exemplo, processo seletivo, a gente não faz dinâmica de grupo, entrevista, não, a gente tem um software, sendo que o que a gente entrega e otimiza para essa empresa é o tempo que ela precisaria ter para conseguir atrair o melhor candidato. Tá? Então, agora, com a gente também fazendo uma expansão para o Brasil, e a gente começou a rodar Brasil já faz uns 2, 3 meses, tem muita empresa que recebe dezenas de milhares de candidatos. Então, às vezes, para fechar 100 vagas. Então, a empresa recebe 10 mil candidatos para fechar 10 vagas, para fechar 100 vagas. Sendo que identificar com uma pessoa júnior o potencial é algo muito complicado. Entende? Por isso que tem que ser algo que seja analisado ao decorrer do período acadêmico, é quase que uma avaliação contínua, vamos dizer assim, para que tenha realmente parâmetros para identificar o potencial daquele jovem ou não. Legal. E, assim, você já falou que existe uma questão de uma má comunicação aí, né, entre as empresas e esses jovens. Acho que também tem uma questão aí geracional, né? As novas gerações, elas pensam diferente, elas entendem trabalho de uma forma diferente, mas tem algum outro obstáculo, o principal deles, que você, ou uma lacuna, enfim, que você enxerga entre a vida acadêmica e o mercado de trabalho? Existe também um gap técnico, se a gente for parar para ver, né, grande. Então, isso faz com que o processo de rampagem desses jovens, quando entram no seu primeiro emprego, seja muito grande. Então, por exemplo, eu fiz um curso, como eu falei, de administração e depois eu fiz uma pós-graduação mais técnica em gestão estratégica. Mas na minha faculdade chamavam de uma cadeira chamada IT, e ensinavam, sei lá, uma coisa que não é utilizada nas empresas há 20 anos. Entende? Se você vai pegar um curso de marketing hoje em dia, principalmente, não tem nada a ver com as ferramentas que uma pessoa precisa hoje em dia para trabalhar no marketing. Então, há um gap, além da parte, vamos botar assim, de entendimento do mercado de trabalho, há um gap técnico. Então, as empresas que conseguem também fazer esse momento de atração de talento já com essas interações, com esse tipo de aprendizado mais técnico, também saem na frente. Dando aqui alguns exemplos práticos. Né? Uma das coisas que ficou muito popular no Brasil, nos últimos 10 anos, mais ou menos, principalmente quando falamos de vagas técnicas, foram a criação de bootcamps, de hackathons, de coisas que realmente conseguem aqui fazer com que os estudantes tenham essa prática técnica e que a empresa use essa dinâmica como avaliar. Né? Então, o que a gente prega, principalmente, é que a empresa participe desse tipo de atividades de uma maneira mais contínua. Qual o problema de fazer um hackathon? O problema, entre aspas, né? É que aquilo é um momento único. Aquilo aconteceu uma vez, a empresa não pode fazer hackathon todo final de semana, senão ninguém trabalha, né? E aquilo é super custoso.
Então, criar uma ferramenta online que consiga simular essas atividades ajuda bastante a ter uma escala e ajuda aqui a ter uma eficiência operacional dessa empresa, ou seja, ela consegue poupar tempo e dinheiro para depois conseguir fazer a atração desses jovens. Só dando um exemplo de como funciona um simulador desse, na Network Me principalmente, a gente imaginou muito como se fosse um test drive de carro. Imagina, eu nunca vi alguém comprar um carro sem fazer um test drive. Todo mundo vai querer dirigir primeiro, né? Para sentir o carro, experimentar. Então, por que as pessoas escolhem uma profissão sem nunca nem terem noção do que é que vai fazer depois? Entende? Então, a nossa ideia foi, ok, vamos criar um test drive de carreira, vamos criar aqui algo que o aluno ou que o jovem consiga experimentar o que é ser um SDR, o que é ser um Data Scientist, o que é ser isso tudo, junto com essas empresas, se desenvolvam e depois vão parar naquela empresa que tem ali um maior fit cultural com eles. Né? Mas a palavra-chave daqui também é a escala. A palavra-chave é a empresa pode fazer isso de maneira operacional, pontual e assim por diante? Pode fazer um hackathon, pode fazer um bootcamp, vai funcionar na mesma ótica, sendo que aquilo vai ser muito caro e aquilo vai ser muito operacional, ou seja, vai gastar muito tempo para fazer. Enquanto a plataforma, você já consegue ir testando as habilidades e vendo se tem fit ou não de uma forma muito mais rápida e até menos custosa, né? Se for parar para pensar. Eu costumo dizer para os clientes que a plataforma vai trabalhar para você 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, você vai estar lá dentro, vai criar esse tipo de desafios. Como a gente já tem uma base muito interessante de alunos de Portugal, depois a gente expandiu para a Espanha e agora a gente está indo para o Brasil. E um ponto relevante que a gente também faz muita parceria com a universidade, porque a universidade ela está ciente desse gap. Né? Ela só tem a dificuldade tecnológica de solucionar esse gap e às vezes até uma dificuldade burocrática de solucionar esse gap. Então imagina que de um ano para cá, 2 anos para cá, que estourou, popularizou a parte de inteligência artificial, os docentes não conseguem atualizar o currículo acadêmico num período tão rápido. Então o gap ele vai sempre existir de acordo com a velocidade que o mercado se desenvolve. Então não é que a faculdade ela não tenha ciência desse gap, ela sabe disso. Ela só não consegue resolver. Então ela precisa de um apoio externo, e esse apoio externo muitas vezes precisa vir do mundo corporativo, né? Precisa vir da empresa, para que consiga fazer esse update ou complemento daquilo que seria o currículo acadêmico. E eu acho que não só ela não consegue, é que o mercado está evoluindo tão rápido e surgem novas profissões a cada dia que, às vezes, por questões burocráticas, não é possível, né? Não é nem não querer, não é possível você abranger tudo que está envolvido nas novas... Enfim, a gente fez um podcast com as meninas da comunidade Rapport, que é uma comunidade focada em pré-venda. E aí elas estavam comentando exatamente isso. Elas falaram assim, tem muita gente que trabalha com pré-venda, vê vaga de pré-venda e nem sabe que faz isso. Então, assim, às vezes as pessoas já estão no automático trabalhando com isso e não se deram conta de que isso já é uma nova área, que isso já é uma nova função, enfim. E aí eu acho que as coisas acabam se misturando e a parte acadêmica acaba não conseguindo dar conta disso, né? Não é nem não querer, é que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E falando um pouquinho agora sobre o mercado de trabalho atual e essas novas gerações que estão entrando nele, quais são os maiores desafios do lado das empresas mesmo? Assim, você entende que é um desafio reter esses talentos? O que elas precisam oferecer? Enfim, o que você entende sobre isso? Quando a gente pensa na geração Z, né, ali o pessoal que é de quase 2000 para cá, geração Z é 98 para cá, então, vou botar 2000 para ficar mais fácil. É aquela geração muito imediatista, né? É uma geração muito imediatista, é uma geração com muita causa social. Ela é uma geração que é muito diferente dos millennials, que diria, onde nós estamos, Malu. Acho que eu tô nessa, eu sou millennial. Pronto, nós dois estamos ali numa transição, talvez, millennial, geração Z. Mas pronto. Então, essa geração imediatista, ela tem uma dificuldade muito grande a nível de resiliência, vamos colocar assim, né? Principalmente. Então, o mundo corporativo, ele está cada vez menos atrativo para esse tipo de jovens. E vou falar no meu próprio caso, tá? Quando eu trabalhava na EY, trabalhava na consultora, e a progressão de carreira era extremamente engessada. Extremamente engessada. Eu sabia nos próximos 10 anos quais seriam as minhas promoções, eu sabia o quanto ia ser o meu salário,
eu sabia o que é que eu tinha que fazer, eu sabia exatamente tudo, e isso pode criar, enquanto para gerações mais antigas, vamos botar assim, uma geração X, ou sei lá, meu pai, que já tem ali perto dos 50 anos, uma coisa assim, era algo positivo, era algo de segurança, né? Bom, eu sei exatamente como vai ser a minha progressão de carreira, eu sei que eu vou ter essas oportunidades se eu fizer tudo certinho. O cara da geração Z, ele vai olhar para aquilo e vai pensar, pô, só vou ser promovido daqui a 2 anos. Entendeu? Pô, eu não posso fazer nada, não adianta eu dar tudo agora, não adianta eu trabalhar o dobro agora, não adianta eu bater meta todo mês, porque a minha promoção vai vir daqui a 2 anos. Então, essa geração, que já começou esse movimento nos millennials, mas depois continuou nessa geração Z, é uma geração que gosta da incerteza. É uma geração que gosta de tomar risco. É uma geração que gosta de trabalhar em startups, principalmente. Então, é uma geração que, quando junta toda essa motivação de querer coisas novas, de querer fazer diferente, e junta isso com uma causa social, é algo que torna muito poderoso. Então, dando aqui alguns exemplos. Antigamente, sem querer citar nome de empresas, mas a indústria tabagista no Brasil era algo muito forte. E as grandes empresas tabagistas também tinham uma progressão de carreira gigantesca. Hoje em dia, os jovens não querem trabalhar para uma empresa que esteja relacionada com tabaco. Não querem. E isso porque essas empresas representam algo que eles são contra a nível social, muitas vezes. Então, por mais que tenha progressão de carreira, por mais que tenha toda a parte cultural, se a empresa não tiver alinhada com a parte social barra SDGs no geral, né, SGs, vamos botar assim, com os valores que essa pessoa tem, é muito complicado. Então, o maior desafio das empresas é que elas vão precisar passar por uma transformação cultural, que muitas já começaram a fazer, não é? E que para entender, para conseguirem reter e conseguirem entender melhor esses jovens, conseguirem entender melhor os novos talentos, elas vão ter que se adaptar de um jeito que vai dar choque com as gerações antigas, entende? Então, ao mesmo tempo que as gerações novas às vezes pedem muito mais por um caminho de ESG, mais uma vez, para esse caminho mais de diversidade, para esse caminho mais de movimentação rápida, causa social, tem gerações mais antigas que também não se adaptam a esse tipo de estrutura rápida, para esse tipo de estrutura agile, para esse tipo de estrutura mais voltada a causas sociais, e que às vezes acham até que isso é besteira. Né? Então, há um choque muito grande aqui e o maior desafio de todos é esse. Tá? Então, já te falei com diversas empresas, e a gente trabalha sempre com empresas multinacionais, né? A gente trabalha com a Microsoft, a gente trabalha com a L'Oréal, a gente trabalha com BNP Paribas, são empresas realmente que são pesadas e que às vezes têm dezenas de milhares de colaboradores. Para mudar uma estrutura pesada, uma estrutura que funciona da mesma forma há 20 anos, para algo leve, é difícil. Então isso causa um problema de atração, porque o jovem já pensa, não vou trabalhar na estrutura pesada, e causa depois um problema de retenção, que é mesmo o cara que vai insistir nessa vida corporativa, vamos chamar assim, muitas vezes fica frustrado depois de pouco tempo, como foi o meu caso, quando eu fui também trabalhar numa corporate. Entendi. Você tocou num ponto que eu acho que é primordial, assim, a questão do conflito geracional, que eu acredito que vai acontecer cada vez mais. E do lado das empresas, você acha que é possível lidar com isso? Como que elas devem lidar com esses conflitos? Eu sei que uma mudança, não dá para você mudar uma empresa que já tem mais de 50 anos, 100 anos, da noite para o dia. São pequenos passos, pequenas atitudes que vão fazendo aí uma transformação. Mas em relação a conflito geracional, o que você acha que poderia resolver isso? Eu vou separar aqui, e essa é uma excelente pergunta, Manu. Eu vou separar isso daqui em dois tipos de empresa, né? Vou pegar essas empresas realmente que são, vou chamar de corporate, e vou separar em outra que eu vou botar aqui PME, startup, realmente estruturas que são, pelo próprio organograma, são mais leves comparado a essa outra, né? Então, para uma startup, para uma PME, é relativamente mais fácil, diria eu, porque a principal coisa que precisa ser tratada desde o começo é cultura. Então, é fácil mudar uma cultura de uma empresa que tem 50 pessoas, 40, fácil entre aspas, né? Estou falando mais fácil comparado a uma Copa. Mas é mais fácil trabalhar a cultura desde a base, já que é uma empresa pequena, e conseguir aqui ter esse tipo de ajustes, ter esse tipo de alinhamento entre as duas gerações para esse tipo de empresa. Então, nem vou entrar muito aqui em detalhe. Quando é uma corporate, quando eu estou falando aqui realmente de um banco, estou falando de uma consultora, de um grande retalhista, o que eu tenho visto as empresas fazerem cada vez mais são ações internas
que promovem a dinâmica entre esses dois stakeholders, né, entre essas duas gerações quase, de uma maneira colaborativa. Então, às vezes até colocando o pessoal vamos botar de estagiário, o pessoal aqui que está entrando no começo da própria carreira, como os decisores de alguns papéis internos que muitas vezes não afetam o negócio diretamente, mas que já dá um sentimento de poder, já dá um sentimento aqui de empoderamento dessa geração, sabe? Isso é importante entender que é um trabalho de longo prazo, mas é algo que funciona não só para o empoderamento, ou seja, para o próprio jovem, mas faz com que a geração mais velha, entre aspas, consiga também entender que as ideias desses jovens podem trazer benefícios para o mercado e para a empresa como um todo, né? Vou dar alguns exemplos. Recentemente, o Slack fez uma semana off de trabalho para todo mundo, só voltado em aprendizado, tá? Então foi uma semana que parou todos os colaboradores, eles até para os clientes botaram lá um e-mail automático falando que aquela era uma semana focada em aprendizado para todo mundo. E uma das coisas que eles fizeram durante esses 5 dias de aprendizado foi um deles focaram realmente só nessa dinâmica intergeracional e botaram o pessoal mais novo, o pessoal da geração Z, para organizar essas trilhas de conhecimento. Foi quase como se fosse, imagina, os estagiários criando uma trilha para o pessoal mais velho de o que é que vocês têm que aprender para se atualizarem, entende? Enquanto tinha dias também mais técnicos, mas colocaram o pessoal para fazer essa atualização, com esse rejuvenescimento a nível de cabeça, né, das gerações mais antigas. Se parar para pensar, isso não tem um impacto direto no negócio, assim, no negócio do Slack, não é? Direto. Mas aquilo pode ter um impacto muito grande, indireto, nos conflitos, em a geração também entender como é que na geração mais antiga, entender como a geração Z funciona, em às vezes até aprender coisas. E eu vi que um dos tópicos que eles pegaram muito foi até em redes sociais, entender o poder de redes sociais, assim por diante. Então, tem coisas aqui que podem ter sinergias interessantes que indiretamente depois funcionam legal para o negócio. Isso é uma coisa relativamente fácil de se fazer, se parar para pensar. Colocar os estagiários para organizar ações pontuais na empresa e que aquilo vai causar esse sentimento de empoderamento. Já tem empresas que são mais radicais, né? Tem empresas que fazem aqui realmente cargos específicos de liderança que sejam mais representados por gerações mais novas. Principalmente quando se fala de ESG, é algo que tem estado super em pauta. Mas, no final, o que a empresa vai ter que entender e vai ter que fazer aqui um jogo quase que político é que não dá para agradar todo mundo, sempre, não dá, mas que promover ações colaborativas que façam esses dois mundos interagirem de uma maneira mais tranquila, quase que fora das ações do modelo de negócio da empresa, é o melhor caminho de começar, diria eu. Você falando, me veio à mente aquele filme, Um Senhor Estagiário, que eles colocam aquele senhor para trabalhar numa startup e o objetivo dele era ensinar a dona, né, a CEO da startup a ter uma outra perspectiva, porque ela era completamente ligada nisso, de internet, de não parar. É muito interessante ver isso, assim, né, esse conflito geracional e mesmo com os conflitos a gente sempre pode aprender. Eu acho que essa é a maior lição. Muito bom, Malu. Nem lembrava desse filme, mas acho que foi um excelente exemplo. Porque aí, eu acho que é se colocar no sapato do outro, né? Então, quanto mais a gente conseguir colocar no sapato do outro e conseguir aqui, enfim, ter empatia, eu acho que a palavra também aí é empatia, a coisa funciona melhor. Você comentou que os jovens agora da geração Z, eles têm Z, né? Que eu acho que você comentou que eles têm muita ansiedade e querem conseguir as coisas rápido. E se eles entram numa empresa e eles não enxergam aí um crescimento rápido, eles já começam a buscar outras coisas. Antigamente, não muito antigamente, quando eu entrei no mercado de trabalho, ficar trocando muito de trabalho não era visto como uma boa coisa, né, para o currículo. Não é um profissional estável. Hoje em dia, você acha que essa visão, ela se atualizou ou ela permanece a mesma? Muito trabalho pipocando é um pouco estranho ainda. Eu acho que essa visão ainda se mantém se a pessoa não tiver uma boa justificativa, sabe?
principalmente quando eu olho para o mundo de startup. Então imagina, quando você olha uma pessoa que trocou, e assim, também pela frequência. Vamos colocar alguém que trocou de emprego e 3 vezes no espaço de um ano, passou 4 meses em cada empresa. Isso já começa a ser algo, vamos botar assim, que talvez o problema não seja da empresa, né? Talvez o problema seja que a pessoa também não está no momento legal, não está se encontrando, e que talvez essa pessoa precisa realmente dar um passo atrás, entender o que é que ela quer antes de forçar tanto assim a barra para diversas empresas. Então, agora imagina, vou pegar o outro caso. Alguém que passou 4 meses em uma empresa e aconteceu só uma vez, ou só 2 vezes, ou algo assim, e tem uma justificativa clara do porquê que saiu. Então, pô, passei 4 meses em uma empresa e depois eu tive que me mudar para São Paulo, sei lá. E eu morava no Rio e pediram para ser presencial. Cara, aquilo foge completamente do controle daquela pessoa. Então, é algo que é completamente justificável. Ou entrei naquela empresa e não me adaptei. Não me adaptei culturalmente falando, não, enfim, não vi que não era para mim e percebi isso depois de 4 meses. Legal, tipo, acho que é até melhor perceber mais rápido do que ficar ali empurrando com a barriga, passar 1, 2 anos num lugar que você está infeliz e não produzindo tanto às vezes. Então acho que foi até um gatilho para a pessoa perceber rápido. Então é algo que precisa ser muito conversado, sabe? Às vezes é um problema pessoal, às vezes podem ter muitas coisas. Agora, alguém que realmente em um ano saiu 3, 4 vezes, trocou 3, 4 vezes de trabalho, aí sim eu já acho que é mal visto pro mercado. Perfeito. Falando um pouquinho ainda, voltando para as gerações, né? Cada geração encara o mercado de trabalho de uma forma e isso é inevitável. É a perspectiva, é o ano que nasceu, enfim. Para os milênios, por exemplo, ter aí um trabalho com mesa de sinuca e cerveja era o máximo. Vamos ficar o maior tempo possível no trabalho, vamos dar o máximo e Ah, tal. E eu sinto um pouco que essas novas gerações aí já não entendem dessa forma. O que você acha que as empresas precisam oferecer para atrair e conquistar os talentos das gerações Y e Z? Eu sei que você já falou da questão de valores, de propósito, mas em relação a ambiente de trabalho, tem alguma coisa que você acha que cativa esses jovens talentos ou não? Não é sobre isso? falando aí de cerveja, nossa senhora, quando eu estava também no meu primeiro emprego, era sem dúvida o dia do escritório mais lotado. Ninguém ficava doente, era numa quinta-feira, ninguém ficava doente na quinta-feira, que era justamente o dia que ia ter o happy hour, né? Mas sim, a geração Z, ela realmente é um pouquinho diferente nisso, né? Geração Z, mais uma vez, pessoal de 2000 para cá, e o que a gente nota é que é um pessoal muito mais introspectivo nesse sentido, né? Um pessoal que está muito mais na deles. E a gente até fez um estudo aqui em Portugal, isso foi 2021. A gente fez um estudo com uma população de cerca de 20 mil jovens, que foi, na verdade, o maior estudo já feito em Portugal de talento jovem. E o que a gente percebeu, e a gente fez essa pergunta, né? A gente fez essa pergunta de o que é que eles viam a nível de ambiente de trabalho, como é que eles enxergavam, quais eram os principais benefícios. E o que todo mundo, assim, a maior parte, assim, quando eu digo todo mundo, é quase 60% da população respondeu, o que eles mais querem, o que mais valorizam é a liberdade. Tá? Liberdade de decidir quando é que vão para o escritório, de onde vão trabalhar, de como vão trabalhar, se querem chegar às 10, chegam às 10, se querem chegar às 11, chegam às 11, se querem chegar às 7, chegam às 7, e querem conseguir fazer isso tudo. Lógico, para muitas profissões é difícil, né? Então essa liberdade tem que andar junto com responsabilidade. Eu sempre falo isso. Não dá para uma pessoa que não é responsável querer ter liberdade. Então a empresa também tem uma outra dificuldade aqui, que é o que essa geração ela quer ser muito flexível, quer ter muita autonomia, mas ao mesmo tempo é difícil manter uma constância, principalmente de entrega, uma constância de resultados, porque às vezes a pessoa não tem nem só responsabilidade, mas não tem maturidade, né? Ele falando de uma pessoa júnior. Então, maturidade profissional, maturidade enquanto pessoa, mas sem dúvida, a nível de atração, e isso não foi só a pesquisa da gente, foi várias outras pesquisas, o que esses jovens mais querem é liberdade, sabe? E aí vai entrar naquela discussão principalmente de remoto e híbrido e, enfim, isso tudo. A gente é uma empresa remota desde o primeiro dia. Eu detesto remoto, mas a gente é remoto desde o primeiro dia, tá? Detesto, detesto, detesto. Mas, enfim, por mim eu ia pro escritório todo dia.
Gosto muito essa interação que a gente tava falando de, pô, uma vez na semana, milênios, essa interação de mesa de sinuca, máquina de cerveja e todo mundo ali junto, pra mim enfim, é mágico. E almoçar junto e no final do dia ter ali qualquer interação, enfim. Isso de estar remoto, trancado em casa, não é a minha praia. Mas pronto, isso aí já é outra história. Mas os jovens, quando olham para esse tipo de trabalho híbrido ou remoto, com caso tenha essa flexibilidade como realmente possibilita todo um leque de estilo de vida, né? Que hoje em dia é o que a geração Z quer. Enquanto a gente quer estar no escritório, os millennials querem estar no escritório, querem ter essa interação com todo mundo, a geração Z já é introspectiva, como eu falei, e prefere talvez terminar o trabalho e assistir o Netflix. Ou preferem terminar o trabalho e jogar um videogame, ou enfim, ou ir para o grupo de amigo deles, e às vezes isso torna mais difícil de desenvolver cultura, né? Porque uma das coisas que mais desenvolve cultura é aquele momento da sinuca, é aquele momento da cerveja, é aquele momento do café, é aquele momento que você está tendo uma troca realmente com a equipe. Então, é um desafio também grande para a empresa balancear essa questão da liberdade, que mais uma vez, e respondendo direto ao teu ponto, é o que os jovens mais querem, com o alinhamento cultural que a empresa tem, sabe? É um desafio, sem dúvida. Importante dizer que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se você quer ter liberdade, você tem que ali estar presente e ter responsabilidade para saber lidar com essa responsabilidade. Felipe, eu queria... Já dizia o tio Ben. Exatamente. Felipe, eu queria, assim, se possível, você acha que dá para fazer um paralelo entre o que as gerações valorizam em termos de local de trabalho, de empresa, tipo, o que cada uma delas valoriza? Eu sei que você já falou, assim, que as gerações mais novas vão se adaptar melhor às startups, às empresas que fluem mais rápido, mas eu acho que é interessante a gente fazer um paralelo sobre isso. Aí a gente pode até fazer um parâmetro rápido de quais são essas gerações, né? Explicando aí para todo mundo. Então a gente vai ter os boomers, que é o pessoal já que deve estar na faixa de 60 e 70, por ali, né? Então, depois vamos ter a geração Z, que é a geração dos meus pais, o pessoal que está ali, vamos botar de 60 para baixo, 60 a 40. Vamos colocar depois a geração, os millennials, que é onde eu estou, tá? Que é o pessoal que está ali provavelmente entre 40 até os seus 25, mais ou menos. E depois tem a geração Z, vamos botar 25 para baixo, tá? É o pessoal que está agora entrando no mercado de trabalho, que está realmente tendo essa primeira oportunidade. Eu vou excluir um pouquinho os boomers da equação, não é querendo tirar aqui eles não, mas é porque realmente vai ser realmente um bicho diferente. Então, vamos colocar aqui mais com a geração X, millennials e geração Z. Tá? Então, a geração X, ela já é a geração mais estável de todas. É aquela geração dos nossos pais, que provavelmente viam uma carreira na Vale, viam uma carreira na Ambev, viam uma carreira realmente numa Souza Cruz, e queriam fazer aquela carreira toda lá dentro, e ficavam 20, 30 anos na empresa, que para os millennials já começa a ser impensável, mas começa a ser impensável por outros motivos, tá? Então, eles queriam realmente essa estabilidade, e o local de trabalho ser, vamos botar assim, físico, ser perto de casa, ser, enfim, dentro de um ambiente confortável, dentro do seu próprio ecossistema, era muito valorizado. Então, essa geração ela vai querer almoçar em casa, poder pegar os filhos, enfim, ter um plano de saúde legal da própria empresa, ter um kit de benefícios, às vezes ter carro da empresa, ter tudo ali que, enfim, promova um conforto local para aquelas pessoas, né? Enquanto os millennials, que é aquela geração anos 80, late 80s, né, o final dos anos 80, anos 90, já é um pessoal muito mais aberto a experiências. Já é um pessoal que quer viver. A maior diferença, a definição do millennial é um cara que quer viver, praticamente. Então, ele não é necessariamente liberdade de fazer o que eu quero quando eu quero, mas ele vai querer simplesmente conseguir ter um desenvolvimento que seja adaptado para ele. Ou seja, eu quero ter uma oportunidade de me desenvolver enquanto pessoa, eu quero uma oportunidade de me desenvolver profissionalmente. Se eu tiver que trabalhar de 8 às 10 todos os dias para alcançar o meu objetivo, é isso, vamos nessa. Mas é algo que eu consiga realmente tenha o meu objetivo, mais uma vez, de vida e que eu consiga viver para isso, sabe? É um pessoal muito intenso, se a gente for parar para pensar.
Então é alguém que vai valorizar o quê? Vai valorizar viagem, é alguém que vai valorizar, enfim, às vezes troca de posição, é um pessoal que valoriza muito liderança, é um pessoal que valoriza muito esse potencial de crescimento que pode ter através da empresa. Enquanto a geração Z, muitas vezes é uma geração mais de boa. De boa no sentido que se ela não vai querer trabalhar de 9 às 10, feito o Millennium, na maioria dos casos, tá? Estou generalizando, desculpa generalizar, mas no geral é isso. Então é um pessoal que vai muito mais focar em work-life balance, vamos dizer assim. É um pessoal que não vai abrir mão, por exemplo, de ir para academia às vezes todo dia por causa de trabalho, e se o trabalho estiver prejudicando a academia, vai ficar logo frustrado com o trabalho. Exemplo, tá? Estou generalizando. O que às vezes quer realmente ter flexibilidade de ter, sei lá, trabalhar menos dias ou trabalhar menos horas. É um pessoal realmente que quer ter mais autonomia. Parece até que eu estou batendo na geração Z, né? Não é isso. Mas são as características no geral. É, são as características no geral que cada um tem, sabe? E que o mercado vai ter que se adaptar se quiser atrair esse pessoal. Se pegar um pessoal da faculdade, que está saindo da faculdade, e falar, olha, o nosso dia de trabalho ele é de segunda a quinta e toda sexta-feira vai ser off, cara, essa empresa vai ser a mais atrativa que tem. Tipo assim, sem dúvida, entende? E se brincar, se essa empresa falar, olha, você tem duas opções, tu vai trabalhar de segunda a quinta e vai receber 20% menos, se brincar, o geração Z, ou a pessoa que está saindo agora, vai preferir receber 20% menos e trabalhar de segunda a quinta. Já. E vai ter sempre esse choque, mais uma vez, com aquele pessoal mais antigo que não vai aceitar isso. Alguém da geração X não queria aceitar uma política feita essa. Já. E ainda ia chamar o geração Z de preguiçoso. Então é difícil fazer esse balanço entre as duas coisas. Esse aqui é o ponto. Entendi. E assim, como que você enxerga o profissional do futuro? Afinal, o que esses jovens esperam do mercado de trabalho? A gente só vai ter liberdade, a gente só vai ter horas flexíveis, e como que vai ser, assim, como que você enxerga para o futuro, assim, a longo prazo? Se é que é possível, né, fazer essa... O estudo que a gente fez, o nome dele era Profissional do Futuro, curiosamente. Então, foi exatamente isso que a gente foi estudar, né? Então, em fugindo um pouco de liberdade, que eu acho que eu falei muito de liberdade, o profissional do futuro, ele é uma pessoa muito multicultural, muito diversa, é uma pessoa que quer assumir vários chapéus, o que é diferente também. Então, alguém que vai tocar, por exemplo, quando olhamos para um processo de vendas e olhamos para tendências, vamos colocar assim, de empresas feito Salesforce, feito uma Revolut e assim por diante, cada vez mais esse profissional ele está migrando para ser full cycle. Enquanto 15 anos atrás, se for olhar, quando começou ali o modelo de receita previsível, né? Foi quando começou essa separação de, ok, eu tenho um SDR, tenho um account, tenho um CS e aquilo era bem fragmentado. O jovem de hoje em dia, como ele gosta de fazer realmente coisas diversas, né? Vamos colocar assim, e ele fica motivado também por essas ações. As empresas têm percebido que o jovem, ele quando toca nos todos os estágios do funil de venda, ele fica também mais motivado. Então, ele falar com o lead, ele fazer a venda, fazer o acompanhamento. Então, o profissional do futuro, ele é alguém que é multidisciplinar, nesse sentido. Ele tem vários chapéus e pode atuar realmente em várias funções. Isso também é uma oportunidade para as empresas, né? em se adaptar e também perceber como isso poderia funcionar, enfim, na sua própria organograma, na sua própria estrutura enquanto empresa. Isso tem acontecido sem dúvida. Uma outra coisa é que é um público muito mais globalizado, né? Principalmente por causa do acesso à informação hoje em dia, comparado àquilo que a gente tinha, sei lá, no começo dos anos 2000, principalmente. Então, ele é um profissional que consome muita informação. Ele é um profissional que, se muito bem orientado, ou se tiver realmente aqui um guia, né, para conseguir se desenvolver, pode ser alguém de vendas, por exemplo, que tem uma exposição muito grande a áreas de tecnologia e que às vezes até saiba algum know-how técnico e consiga conversar muito bem com pessoas que são da área, sabe? Mesmo que não seja um programador, mesmo que não seja alguém que saiba programar, por causa da exposição que essas pessoas têm a nível global, ela consegue entender melhor sobre determinados tópicos caso haja interesse. E aí vai o terceiro ponto, que vai ser aqui o último, que eu diria que é uma geração muito curiosa. É uma geração que gosta muito de aprender, é uma geração realmente que gosta
de entender como as coisas funcionam, sabe? Por mais que muitas vezes seja uma geração que prefira focar mais a nível social, e não estou dizendo que isso é certo ou errado, mas que muitas vezes a causa ou a motivação dessa nova geração, ela vai depender do quão curiosa ela é. Então, pegando um pouco mais em causas sociais, quando a gente olha para a parte, por exemplo, os sociais é ESG, né? Quando a gente olha para a parte climática, é uma geração que não só procura, não só se preocupa com isso, mas é curiosa ao ponto também de, enfim, procurar soluções, sabe? De tentar pensar um pouco mais fora da caixa, de tentar realmente ali ver formas e entender o porquê as coisas são daquela forma para tentar procurar soluções. Por isso que muitas empresas, como eu tinha dito, principalmente empresas mais pesadas, corporates, elas têm tido alguns papéis estratégicos que envolvem pessoas da geração Z, para também tentar trazer essas ideias mais fora da caixa, para tentar realmente trazer aqui outros pontos de vista do que nós tínhamos no passado. Né? Então, seriam esses três principais pontos, diria eu. Excelente. E agora o inverso. E as empresas do futuro? Se você puder me dar assim três principais pontos aí que elas precisam ter para atrair mais jovens ou para se adaptar a esse profissional do futuro? O ponto número um, sem dúvida, é essa empresa ela ser mais aberta. Quando eu digo aberta, é uma empresa que consiga também se mostrar, comunicar e ensinar às pessoas o que é que ela faz. Então, hoje, o acesso à informação, mais uma vez, é gigantesco, e uma empresa que não consegue explicar para os jovens o que é que ela faz e como ela muda o mundo de alguma forma, ou como ela impacta a sociedade de alguma forma, vai ser muito difícil ela ser atrativa, tá? Porque as empresas que fizerem isso vão sair na frente, sem sombra de dúvida, e colocar só aquela vaga com progressão de carreira e o salário, hoje em dia já não é suficiente. Então, ela precisa realmente mostrar o que é que ela faz, como ela faz e qual é o impacto social que ela tem. Esse é o ponto número um. Depois entra na questão realmente de diversidade, e cada vez mais isso é um tópico importante, não só para os jovens, mas é um tópico que realmente já tem vários estudos que mostram que há aqui um aumento não só de produtividade, mas a nível de ideias que surgem, né? Existe aqui realmente um aumento muito grande de... Pô, fugiu a palavra, Malu. De uma mudança quase que do jeito que as coisas são feitas, fugiu completamente a palavra, por causa da questão de diversidade. Então, pessoas que consigam trazer ideias diferentes, consigam estar aqui pensar fora da caixa, não era bem mindset, não era bem mindset, mas é quase que, imagina, nós estamos acostumados a fazer sempre a coisa do mesmo jeito, há 20 anos, sabe? Então torna muito difícil alguém que está lá dentro ter uma visão de fora e conseguir alterar e conseguir ver melhorias, sabe? Quase que parece que o nosso processo está perfeito, quase que parece que tudo que nós fazemos está certo, e é muito difícil dar um próximo passo. E quando nós temos diversidade envolvida e temos pessoas diferentes olhando para aquilo de maneiras diferentes, isso vai trazer um conflito bom, vai trazer um conflito no sentido de que nós precisamos realmente discutir, né? Precisamos aqui quase que balancear todas essas ideias para conseguir continuar evoluindo sempre. Então, o segundo ponto eu diria que é a diversidade, e o terceiro é a flexibilidade. Não vai ter muito como fugir disso. Até as gerações mais velhas, vamos botar assim, já pós-pandemia, e a pandemia quase que forçou todas as empresas a aderirem a modelos flexíveis e a mudarem muito rápido. Até isso não é exclusivo da geração Z. Hoje a flexibilidade faz parte do mercado de trabalho. Então, a empresa que não é flexível, não precisa ser ultra flexível, mas precisa ser alguma coisa flexível, né? Em São Paulo, a gente vê que hoje em dia os dias de trabalho presencial muitas vezes são terça e quinta, né? Segunda e sexta são os dias do home office, e isso acabou virando cultural e é algo que pode também ali impactar todas as gerações, não só a geração Z. Então, estudar qual é o pacote flexível que essas empresas podem oferecer para o talento é algo que, sem dúvida, vai afetar a retenção e a atração dessas pessoas. Perfeito. Felipe, muito obrigada pela sua participação.
pelos insights que você trouxe. Eu acho que você é uma pessoa que realmente está aí no meio desses dois mundos e pode trazer uma visão colaborativa, porque eu acho que não é só apontar, mas mostrar ali o caminho de como que é, esses dois lados podem andar juntos e construir um mundo profissional e corporativo muito melhor para todo mundo. É isso. Obrigado eu, Malu. Foi um prazer aqui conversar com vocês. Mais uma vez ressaltar o trabalho que vocês estão fazendo. Muito bacana. E também se precisarem da Network Me ou as empresas que estiverem ouvindo, quiserem aqui também contratar jovens ou aqui principalmente pensar em como podem melhorar a sua estratégia de atração e retenção de talento, podem falar com a gente. Perfeito. Gente, eu sou a Malu Zanotto, esse foi mais um episódio do Meet Talks. Um beijo e até a próxima. Obrigada.